Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos do canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã, um curso disponibilizado aqui no canal Teologia Didática, oferecido pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal para que você possa usufruir de todos os cursos disponíveis neste canal. Não esqueça que nós temos disponível neste canal vários cursos extracurriculares de teologia, mas principalmente o curso de teologia disponível aqui inteiramente gratuito. Você vai assistir às aulas após compilar 12 matérias assistidas. Você solicitará o seu provão. Você tirando 7 no provão, você vai solicitar o seu certificado. E o certificado terá um pequeno custo de produção, de validação e de envio pelos correios. Você então poderá solicitar o seu certificado. Você pode já nesse momento estar solicitando também a sua credencial teólogo. Você que fez o curso, está fazendo o curso de teologia, ou você já fez algum curso de teologia para alguma instituição, você entre em contato com a gente e solicite para a gente a sua credencial. Você enviando para a gente uma forma de comprovação que você fez o curso em algum lugar, você então poderá adquirir do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos a sua credencial teólogo, ok? Então chame o máximo possível de amigos seus para se inscreverem no canal, tá bem? Inscrever-se é inteiramente gratuito. Você acione o sininho para que o YouTube possa te informar toda vez que tiver uma nova aula, um novo curso aqui no canal, tá bem? Nós estamos tratando sobre legalismo e liberdade cristã e vamos ver sobre explicando a liberdade cristã à luz da Bíblia. Assim como Cristo, Paulo também fez menção das Escrituras para explicar o Evangelho. Paulo fazia uso intenso das Escrituras para defender o Evangelho daqueles que eram contrários ao verdadeiro cristianismo. O registro sagrado era a sua principal ferramenta e arma para defender a igreja dos arruaceiros judaizantes. Paulo, incontáveis vezes, coloca as Escrituras acima de suas próprias opiniões. Ele sabia que a palavra de Deus é a autoridade final. Infelizmente, temos ensinadores nos tempos odiernos que colocam suas opiniões em se tratando de doutrinas acima das Escrituras, o que é reprovável por Deus. Paulo então chama os Gálatas de insensatos, conforme Gálatas 3:1. Paulo chama os Gálatas de insensatos não porque eram mentalmente deficientes, mas porque falharam em discernir a verdade e o erro. Intelectualmente capazes, como eram os Gálatas, deveriam identificar com facilidade a heresia disseminada pelos judaizantes. Ao invés disso, estavam agindo como que sob encanto. Foram realmente enganados. Os judaizantes apresentavam aos Gálatas uma fé que, para ser válida, necessitava de algo a mais. Eles precisavam obedecer os usos e costumes judaicos. Receber-se o Espírito Santo pela lei ou pela fé, disse Paulo, Gálatas 3:2. Paulo associa a conversão com o recebimento do Espírito Santo, pois receber o Espírito valida a nossa comunhão com Jesus. O caso de Cornélio valida essa declaração. Os judaizantes cristãos somente aceitavam o fato de Cornélio passar a ser um deles, porque ficaram sabendo que o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles na casa de Cornélio, conforme Atos 10:44. O Espírito Santo revela Cristo e nos atrai a Ele. João 16:7. Paulo fez a pergunta aos Gálatas: como vocês receberam o Espírito? Observando a lei ou por meio da fé? É óbvio que os gentios não conheciam a lei. Foram conhecer depois, através dos judaizantes.
Paulo fez os Gálatas lembrarem-se de que foi através da fé que receberam a Jesus e automaticamente o Espírito Santo. E Jesus não lhes fez nenhuma imposição. Tendo iniciado no Espírito, querem agora concluir na carne, Gálatas 3:3. Paulo contrasta o Espírito, que é pneuma, com a carne, que significa esforço humano, que é sarx no grego. A vida cristã é sobrenatural, do começo ao fim. Não podemos nos salvar e nos aperfeiçoar com esforço humano. O crescimento espiritual, assim como a salvação e santificação, é obra do Espírito, conforme Filipenses 1:6. Alguns ainda hoje receberam ensinamentos de que alguns judaizantes que ainda estão conosco, dizendo que a abdicação de uma série de coisas da vida é válida para a salvação e santificação. Essa é a mais uma inverdade que perdura os séculos. Não podemos esquecer que o sobrenatural está longe de nosso alcance. Somente o Espírito Santo pode fazer o impossível tornar possível. Lucas 1:37, dizendo: para Deus nada é impossível. Os milagres são pela lei ou pela fé? Gálatas 3:5. Paulo ensina que os milagres fazem parte de uma obra continuada do Espírito Santo nas igrejas. A questão é como esses milagres acontecem através do Espírito Santo, por observância da lei ou através da fé. Observância à lei não quer dizer obedecer ou desobedecer a Deus, e sim tentar alcançar méritos da parte de Deus através de um esforço humano, através do próprio braço. Gálatas 3:3. Milagres são manifestações exteriores realizados pelo Espírito Santo através da fé na pessoa de Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 12:13. Pela lei ninguém é justificado, Gálatas 3:11. Como as pessoas imperfeitas não podem guardar a lei perfeitamente, jamais poderão ser justificadas perante Deus pela lei. O único modo legal de se manter um relacionamento correto com Deus é por meio da fé. Quando colocamos nossa confiança nele, cremos que o que ele fez por nós é mais do que suficiente para a nossa salvação. Então, automaticamente somos justificados por seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. O justo viverá pela fé. Os que vivem por fé e não por vista ou por meio de sacrifício humano demonstram retidão diante de Deus. Romanos 1:7. Lei e fé são opostas. Gálatas 3:12. A lei não nos justifica porque não podemos guardá-la perfeitamente. O justo precisa viver justificado porque reconhece que não tem condições próprias para tal, apelando então para a fé. Gálatas 3:11. A fé mostra o caminho como ser salvo através da graça salvadora de Jesus. A lei mostra o pecado que o condena ao inferno eternamente, Gálatas 3:9. Fé e bênção, lei e maldição. Sabendo os lados opostos da fé e da lei, optaremos por qual lado? A fé por meio da salvação ou a lei que traz condenação? Posição dos que estão em Cristo pela fé. Paulo foca a sua mensagem básica cristã aos Gálatas e ele diz: os crentes estão em Cristo. Paulo usa essa expressão cerca de 170 vezes em seus escritos. Paulo ensina que todos estão em Cristo por meio da promessa a Abraão. Gálatas 3:7. O elemento comum que nos relaciona com Deus e Abraão é a fé. Paulo usa a expressão fé para explicar o Evangelho. Ele nunca ensinou ter fé na fé, ou fé na tradição humana. Antes, fé em Cristo para a salvação. Gálatas 3:6. A salvação pela fé nos torna um em Jesus. Na época do ministério terreno de Jesus, os fariseus reivindicavam Deus e Abraão como seus pais. Entretanto, Jesus disse que eles eram filhos do diabo, porque faziam o que é próprio do diabo, João 8:44. Já os que aceitam a Jesus pela fé são filhos de Deus e são um em Cristo Jesus, João 14 e versículo 6. Qual cultura devemos seguir para ser salvos? Nem Paulo e muito menos Jesus identificou qual cultura, costume ou tradição deveríamos seguir para sermos mais santos e mais aptos para chegarmos ao céu.
Todas as pessoas que utilizam a fé para crer no sacrifício de Cristo estão unidas a Cristo, independente do seu estilo cultural. Além de tornarem-se filhos de Deus e um em Cristo, os salvos também usufruem de todas as bênçãos prometidas a Abraão, Gênesis 12:3. A insensatez de voltar então para o legalismo, Gálatas 4, 8-11. Paulo expressa a preocupação do novo rumo que os gálatas estavam tomando. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, disse Paulo, em Gálatas 4, 8-9. Os gálatas estavam voltando do evangelho genuíno para o legalismo judaico. Eles que outrora eram idólatras e serviam os deuses pagãos, sendo chamados à liberdade, agora estavam retornando a escravizar-se novamente através das imposições do legalismo judaico. Tanto a idolatria quanto o legalismo exaltam a religião que escraviza. A religião cerimonial, essas são características da religião que escraviza. A supervalorização do esforço humano. Itens tangíveis na adoração são objetivos para simbolismo e representação. Os judeus possuíam muitos objetos de culto no Velho Testamento. Ritos obrigatórios na liturgia, os gálatas tinham experiência na adoração pagã, estavam a um passo em retornarem aos costumes pagãos. A adoração espiritual deve ser em espírito, pois Deus é espírito, João 4:24. Paulo diz que os gálatas estavam guardando dias, meses e anos. Disse que talvez tivesse trabalhado em vão com eles, Gálatas 4, 10 e 11. A revelação gradativa de Deus. Deus foi se revelando pouco a pouco através da história. Por isso é necessário símbolos no culto do Velho Testamento. Paulo fala aos gálatas que já estão vivendo a plenitude dos tempos. Portanto, Deus já se revelou em Cristo humanizado, não mais sendo necessário objetos de representação para um culto de adoração, conforme Gálatas 4:4. Os motivos legalistas, Paulo estava doente quando levou o evangelho aos gálatas, Gálatas 4:13. Paulo então escreveu sobre os judaizantes. Aquelas pessoas são zelosas para os conquistar, mas não para o bem algum. O que motivava os judaizantes? O principal objetivo dos crentes judaizantes era de afastar os crentes gálatas de Paulo e do evangelho da graça. Isso leva-nos a perguntar: somente os falsos mestres judaizantes estavam errados? Os outros mestres apóstolos em Jerusalém também não estavam se omitindo, dando motivos para aquela rixa cristã, apenas para manter aquilo que haviam aprendido como certo, mesmo sabendo que estavam errados? Será que às vezes os líderes religiosos também, nós como líderes religiosos também não somos tentados a sermos possessivos com os nossos irmãos, com os crentes das nossas congregações, mesmo sabendo que nós estamos errados? Não estamos tentando montar um grupo de pessoas para ficar debaixo do jugo insuportável, somente pelo gosto de exercermos autoridade sobre as pessoas, somente para não deixarmos elas fazerem aquilo que é certo, e somente para nós mantermos nossa autoridade de mestres? Paulo faz analogia para diferir entre a lei e a graça. Como é de seu conhecimento, Paulo foi treinado na escola de teologia judaica Hillel, aos pés de Gamaliel, que é o mestre dos fariseus. Portanto, conhecia a lei mosaica completamente. O Novo Testamento não existia ainda naquele tempo em que Paulo pregava. Portanto, todas as reivindicações eram feitas a partir do Velho Testamento, as Escrituras. Os judaizantes haviam conquistado os gálatas a cumprirem a lei. Paulo diz: vocês não têm consciência do que a lei diz? Gálatas 4:21. Com essa pergunta, ele introduz uma analogia entre a lei e a graça, como segue. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Os filhos eram distintos por causa das suas mães. Agar era escrava e a Sara era livre. Ambos nasceram de uma forma distinta. Ismael nasceu de uma forma comum. Isaque nasceu como resultado de uma promessa sobre um milagre. Seu nascimento foi natural, entretanto envolveu um ato milagroso de Deus. O significado espiritual. Paulo introduz o resultado espiritual de sua analogia. Agar escrava e a Sara era livre.
Essas mulheres são representação das duas alianças. Uma aliança refere-se ao Monte Sinai, que gera escravidão, que significa Agar. Significa também Jerusalém, que está com seus filhos em escravidão, por não terem aceitado o Messias prometido. Outra aliança representada por Sara, que significa nova aliança, que aceitam o Messias. A nova Jerusalém, que é livre e viverá eternamente em plena liberdade. Jerusalém era o centro do judaísmo no primeiro século da era cristã, e o Sinai foi o local histórico onde Moisés recebeu o decálogo, os 10 mandamentos. Ambos os lugares significavam muito para os judeus, que representavam que viviam sob a lei e andam em densa escravidão, como Agar e seus filhos. Os que procuram a aproximação de Deus através do esforço próprio estão observando ainda a lei e estão numa escravidão espiritual. Os dois concertos. O primeiro concerto é mosaico, o outro é abraâmico, relacionado à nova aliança e profetizada por Jeremias e consumada em Cristo. Um representa a escravidão e outro representa a Cristo e a liberdade. A Jerusalém onde Cristo reina. Essa cidade contrasta a Jerusalém atual. Paulo apresenta a Jerusalém onde Cristo reina, no qual somos cidadãos. Embora vivemos neste mundo, não somos daqui. Nossa pátria não está aqui, ela está nos céus, Filipenses 3:20. Paulo apresenta a Nova Jerusalém como nossa mãe e os habitantes como seus filhos, que vivem em plena liberdade. Paulo deixa bem nítido nessa analogia entre Agar e Sara a realidade dos crentes cheios de fé e os incrédulos, os espirituais e os carnais, os cidadãos da terra e os cidadãos dos céus, crentes escravos e crentes livres. Agar representa crentes que procuram a justiça pela lei, legalismo, escravidão. E Sara representa os crentes que receberam a justiça pela fé, a graça, a liberdade. Quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa para Ismael, com a idade de 17 anos, e esse ridicularizou o seu irmão. A Bíblia não conta os detalhes, apenas indica o fato, que está em Gênesis 21:9. Paulo traça um paralelo. Os crentes verdadeiros devem esperar tratamentos semelhantes. Paulo disse que assim como Ismael perseguiu Isaac, os crentes verdadeiros também são perseguidos pelos crentes escravos da lei, que são os crentes legalistas. A perseguição da igreja. A igreja verdadeira é mais frequentemente perseguida, não por gente de fora, mas pelos irmãos de dentro, aqueles que são religiosamente legalistas. Jesus não sofreu perseguição de um povo, ou povos, ou nações, e sim do seu próprio povo, dentro da sua própria família, dentro do templo. Com Paulo não foi diferente. Paulo chama a atenção de um fato de que Ismael nunca participará da herança. Isaac e todos os que pertencem a Cristo são herdeiros da promessa. Os crentes ligados a Cristo e a graça são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus da glória que há de se manifestar. Paulo deixou claro que tanto judeus quanto gentios são filhos da promessa e aceitaram a Jesus como seu Salvador e vêm receber a justificação pela fé no sacrifício da cruz de Cristo e não pela observância à lei cerimonial de homens. Uma água. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal, chame todos os seus amigos para se inscreverem no canal, para você estar usufruindo de todos os cursos aqui deste canal Teologia Didática. É gratuito, só você acionar, dar um clique aí no inscrever-se e acionar o sininho. Chama todos os seus amigos para fazer parte do nosso canal. Vamos fazer crescer, eu preciso chegar no que o YouTube está solicitando, que é 1.500 inscritos. Você vai nos ajudar a chegar lá. Há uma longa caminhada, né? Quando tivermos 250 inscritos, nós vamos fazer um sorteio entre os inscritos de um curso inteiramente gratuito com certificado e credencial de capelania. Você vai receber um curso de capelania, tá bem? Mas basta você chamar todos os seus amigos para te ajudar. Vocês vão estar sendo sorteados em 250 inscritos. Então, nos ajude a chegar lá no primeiro Porto Seguro, que são 250 inscritos. Depois nós vamos sortear um outro com 500, depois um outro com 750, um outro com 1.000, um outro com 1.250 e um outro com 1.500 inscritos.
você vai nos ajudar a chegar lá. É só chamar seus amigos, seus parentes, os irmãos da igreja, tá bem? Compartilhe aqui uma aula dessa para eles e eles vão entrar direto no canal e se inscreverem também, tá bem? Você pode entrar em contato com a gente para solicitar cursos, solicitar certificados, solicitar credencial, tá bem? Solicitar material didático, solicitar livros digitais. Nós temos o mais recente lançamento aqui do Didático Carvalho Publicações, que é Fé e Comunhão para vencer a pandemia. Mais recente lançamento, excelente lançamento, que eu quero que você esteja solicitando. Apenas R$10 o digital. É só entrar em contato com 439-2001-2860 e nós vamos enviar para você no seu WhatsApp. Também você vai enviar um Pix para a gente de R$10 apenas e nós vamos enviar para você em PDF o livro Fé e Comunhão para vencer a pandemia, tá bem? Para enfrentar a pandemia. O tema correto é Fé e Comunhão para enfrentar a pandemia. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Até uma próxima aula do curso Legalismo e Liberdade Cristã. Shalom Adonai.